Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada no nosso culto da Igreja Chamar de Itaberaí. Eu tenho certeza que essa mensagem irá abençoar a sua vida. E você também pode estar abençoando outras pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Queridos, graça e paz, é uma alegria mais uma vez estar compartilhando a palavra com os irmãos. E nós estamos na nossa quarta semana desta série de mensagens, Direção Divina. E hoje nós vamos falar sobre o tema Avance para o seu destino profético ou para o seu destino divino. O objetivo dessa mensagem realmente é despertar as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem para nós. Uma palavra eu tenho carregado comigo já há algum tempo. Não quero ser igual a ninguém, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu não abro mão de ser tudo aquilo que Deus sonhou que eu fosse. Então, Deus tem algo especial para cada um dos seus filhos. Deus é um Deus de propósito. Talvez você não fez parte do projeto de alguém, mas de Deus você fez. Você não aconteceu por acaso. Deus está no controle de tudo e da sua vida principalmente. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão, verso 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão não seria abençoado só, ele seria uma bênção. Você já imaginou que Deus tem isso para os seus filhos? Porque Ele fala que em Cristo Jesus nós recebemos as bênçãos de Abraão. Você não é apenas abençoado, você é uma bênção. Que coisa boa é saber que aonde você chega, chegou a bênção. Chegou a bênção. Isso é lindo demais. Então, a primeira coisa, Deus chama Abraão para um propósito, para uma missão. O Senhor falou assim: Abraão, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu tenho algo para você. E no caminho, Deus vai se revelando a Abraão, vai falando que nele seria bendito todas as famílias da terra. No processo, Deus vai mostrando quão grande era o chamado que Abraão tinha. Eu quero dizer para você, você já tem uma noção do que Deus tem para você. Eu tenho certeza. Mesmo que talvez hoje alguns aqui não estejam no seu melhor dia, mas você tem algo dentro de você que diz: Deus tem algo grande para mim. Mas eu quero dizer que ainda você vai ser surpreendido com as revelações que Deus vai dar na sua vida, do quanto Ele quer te abençoar e quanto Ele quer fazer de você uma bênção. O Senhor manda Abraão avançar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou te abençoar. Deus estava dizendo: avance, Abraão. A primeira coisa para nós avançarmos não está no capítulo 12. A primeira coisa para nós avançarmos, ou saber por que não estamos avançando, se você está avançando, glória a Deus, continue avançando. Mas se você sente que alguma área da sua vida parou no propósito que Deus tem para você, e aí você tem que lembrar qual é esse propósito. Talvez você não tenha ele muito bem definido, mas já tem uma noção desse propósito. Mas você sente que está parado.
Olha só o que acontecia com Abraão. Lá no 11:31, fala assim: Terá era o pai de Abrão, e tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Ou seja, Deus já estava indicando que tinha algo para Abraão em Canaã. Não tinha ainda, Deus não tinha falado para ele não tinha ouvido a voz de Deus, mas Deus tinha movido no coração do pai dele para aquele destino profético. As coisas estavam apontando aquela tendência para Abraão. Só que continua assim: Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Pararam. Antes de chegar em Canaã, eles pararam. Não sei qual foi o motivo da parada. Diz no 32: E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Alguns estudiosos falam que Abraão perdeu a vontade de avançar. Quando ele perde o seu pai ali em Arã, o sonho do seu pai era ir para Canaã. Abraão desiste de avançar. E a primeira coisa que eu quero dizer para avançar para o seu destino, o destino que Deus tem para você, e que o Espírito Santo vai movendo no seu coração, enquanto nós estamos falando a palavra de Deus, é que você precisa superar, vencer aquilo que te parou. No caso de Abraão, foi essa fatalidade com o pai dele. Abalou as estruturas, porque era o sonho do pai dele, de repente parou. Agora, quantas pessoas param por diversos outros motivos? Um dia você sonhou, você começou a se movimentar, de repente acontece uma coisa, uma frustração, algo não deu certo, não foi como planejado, e você para ali. Deus já estava apontando qual era o seu caminho. Mas o Deus que não desiste de nós, o Deus que não desiste de você, o Deus que conta com você, falou com Abraão. E aí vai para o versículo que nós lemos. O Senhor disse a Abraão, né? Estamos mudando o nome do homem antes da hora. Dessa vez, o Abraão teve uma confirmação da voz do Senhor audível. Abraão, é para o lugar que você estava indo mesmo. A circunstância estava mostrando para você que era para lá que você deveria ir. Aí, muitas vezes, quando você vem para Jesus, a gente começa a entender: foi por isso que eu tive aquela experiência, para esse momento. Deus já estava me preparando para esse momento. Presta atenção, começa a observar. Quando o Senhor começa a ministrar o seu futuro profético, o seu destino profético, você começa a ver que as coisas começam a fazer sentido. Muitas vezes até as coisas difíceis que você enfrentou, era Deus trabalhando a sua fibra, para que você pudesse sustentar outros e superar os desafios da vida. Deus fala a Abraão com voz audível, e Abraão ouviu o Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Eu confesso que se eu ouvisse a voz de Deus audível, eu ia correr um pouco. No começo eu ia pensar que eu estava doido, é sério. Eu falo assim, tem hora com Deus, mas se o senhor for aparecer algum sinal, o senhor pega leve comigo, Mas Abraão ouviu a voz do Senhor. Só que Deus fala nesse tempo, e Ele tem falado desse tempo, e Ele está falando com você. Agora vai citando essas palavras, Deus vai ministrando no seu coração: olha, você parou com isso aqui, eu tenho um propósito para você nessa área, é para você avançar, é para você acreditar. Mas como que Deus fala nesse tempo? Deus fala
no nosso coração. O Senhor fala ao coração. Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Hebreus 3, 7 e 8: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Ou seja, se ouvisse a voz, não era para endurecer o coração. Deus falaria a Israel, a Judá, ao coração. Então o Senhor ministra ao nosso coração o propósito dele. Muitas vezes não é de uma forma clara, mas você começa a ter uma certeza. Sabe, muitas vezes quando o contexto da sua vida não está do jeito que você pensou que deveria ser, você pega e fala assim: mas parece que esse negócio não está certo. É aquela discordância que você tem, que é do próprio Deus. Eu não nasci para isso, eu nasci para vencer, eu nasci para viver os sonhos de Deus. É aquela certeza no coração, é o Espírito Santo de Deus te dizendo para que Ele te criou. Abraão não apenas ouviu a voz do Senhor, ele também obedeceu. Ele teve disposição de sair da zona de conforto. Arã estava bom, tinha estabelecido lá. O Senhor falou assim: Abraão, você vai para a terra que eu te mostrarei. Ele poderia inventar várias desculpas: estou esperando o Senhor me mostrar. Ah, Senhor, ele foi, ele obedeceu à voz do Senhor. Ele foi movido por uma visão. Qual que era a visão? Quando eu digo visão, não é dos olhos, mas algo que irá se realizar. O Senhor deu uma promessa para ele. O Senhor falou para ele que e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão colocou isso como visão dele. É isso que Deus vai fazer comigo. É isso que eu vou ser. É porque eu mereço? Não, porque o Senhor me chamou. O Senhor me chamou e Ele vai fazer. Essa era a visão que Abraão tinha. Sempre que Deus chama alguém, Ele dá uma grande visão. Não significa que você já sabe de tudo o que vai acontecer, ou os detalhes, mas você percebe com o seu espírito aonde Deus quer te levar. E, gente, é muito forte o que Deus faz, porque muitas vezes a forma como Deus chama, a lógica de Deus, ela tem um senso de humor muito forte, porque Deus dá uma visão extraordinária para Abraão, mas tudo o contrário que ele era. Pai de multidões. E se você for ler o 11, antes do 32, fala assim: e Sarai, sua esposa, era estéril. Agora, isso acontece. Talvez você esteja pensando: eu não tenho uma visão animadora ou empolgante para o meu futuro. Mas talvez o que você tem contemplado é a realidade. Talvez o seu coração está preso em algo que aconteceu lá atrás, em insucessos, em fracassos lá de trás. Isso está definindo a sua vida. Deus te chama agora, você chega e recebe uma palavra de Deus poderosa para você avançar para o sonho que Deus já colocou no seu coração. Aí você já fica: mas vai dar errado de novo. Inconscientemente isso fica te arrastando. Pensa, Abraão, quantas tentativas para ser pai, quantas vezes talvez eles se empolgaram, falaram assim: talvez Sara pensava: estou grávida, e quando não estava. Quantas vezes? E o Senhor fala: você vai ser pai de multidão. Os sonhos de Deus
não precisa, os projetos de Deus não precisam de algo nesse momento para se concretizar. Deus não tem essa limitação das circunstâncias momentâneas. Ele te chama para um propósito e Ele espera que você tenha fé para iniciar, porque Ele é poderoso para caminhar com você até o final. Abraão precisou vencer isso também. Ele era idoso, sem filhos, e Deus lhe dá a visão de que dele e de Sara sairia grandes nações. E ele avança diante da promessa tão desafiadora. Dessa voz que ele ouviu, que o chamava com essas propostas. E o evangelho é desafiador. O evangelho, ele chama muitas vezes os improváveis para aquela função, mas o Senhor capacita. E o Senhor chama Abraão e ele caminha em direção à visão do Senhor, a visão de Deus, e as coisas acontecem, como você sabe, na vida de Abraão. Porque dessa vez era diferente. E eu quero declarar em nome de Jesus, não sei o que talvez você já tenha se frustrado na sua vida, ou tenha parado na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. O tempo de Deus é chegado sobre a sua vida. Junto com a grande promessa, o Senhor traz uma estratégia. O que Deus faz? Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Abrão significava pai de alturas ou pai exaltado. Talvez era uma homenagem a algum antepassado de Abrão. O Senhor fala assim, você não vai ser a partir de homenagem aos seus antepassados, vai ser com você. E ele, quando ele coloca essa partícula, e no hebraico, cada mudancinha que tem muito valor, porque ele tem valor de palavra, significado, de raiz e numérica. E ali coloca aquela partícula que significa vida. E a partir daquele momento, o significado no hebraico de Abraão é pai de multidões. E naquele momento, e Sarai, que era minha princesa, princesa de Deus, para Sara, naquele momento, era assim que eles eram identificados. O que significa isso? Que Deus esperava que eles assumissem a identidade do propósito. Nós precisamos assumir a identidade do propósito, crer naquele que nos chama e entender que Ele espera de nós uma postura de acordo com o propósito ao qual Ele nos chamou. Como Ana, que pedia um filho, e no momento que Ele libera a palavra, diz: o seu semblante já não era mais triste. Ela assumiu uma identidade de acordo com o propósito. Mudou-se o nome de Abraão para Abraão. E eu acho que alguém chamava Abrão, ele ficava assim, não dava nem moral. Não deve ser comigo. Alguém já conhece alguém que tem um apelido, e quando você chama ele pelo nome dele, ele não sabe, ele não responde? Eu já tive colega assim, que eles tinham praticamente esquecido o nome dele de verdade. Chamava tanto ele pelo apelido, quando alguém chamava ele pelo nome dele, ele pensava que estava chamando outro. A partir daquele momento, ele não aceitou mais o seu nome antigo, a sua identidade anterior. Ele estava com a identidade da promessa. Eu serei pai de multidões, o meu nome vai ser engrandecido e eu vou ser uma bênção. Essa era a promessa de Abraão. Abraão seguiu o seu propósito. Abraão perseverou na visão. E Abraão viu as promessas de Deus cumprirem na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor lá em Filipenses 1:6 diz assim: aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar ou para cumprir até o dia
de Jesus Cristo. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, se você se mover pela fé, como fez Abraão, vai acontecer. Eu me lembro de uma história, não sei se é real, mas a gente vê essa história muitas vezes aí, de Thomas Edison. As pessoas perguntaram para ele se ele tinha fracassado. Ele falou assim: eu nunca fracassei. Eu achei 10.000 formas de como não fazer, ou de como não dar certo. Thomas Edison nunca assumiu para ele o fracasso. E de uma forma literal, hoje nós usufruímos de uma invenção que ele desenvolveu lá atrás, que foi a lâmpada elétrica. E por que você, eu, não podemos desistir, parar, mas devemos avançar? Porque o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Sabe que essa promessa que está sobre Abraão, que você é uma bênção, está sobre a sua vida. Você não pode parar, você não pode deixar de acreditar nos sonhos de Deus, naquilo que Deus tem colocado no seu coração, porque Deus conta com você e tem lugares que você precisa iluminar com a presença de Deus que há na sua vida. Por isso, não pare, avance para aquilo que Deus tem te chamado. E muitas vezes, algumas pessoas pode ser que digam para você: não é possível chegar. Muitas pessoas podem estar com você, e aí você precisa ter discernimento de Deus, que não era para estar com você. Não estou falando seu cônjuge, pelo amor de Deus. Isso aí não tem jeito não, isso aí está feito. Mas existem pessoas que não estão no propósito que Deus te chamou. Por exemplo, Deus falou assim para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele pega e leva o sobrinho dele. E sobrinho, na maioria das vezes, viu, pastor Chico, é uma benção. Mas nesse caso não foi. Nesse caso não foi. Teve um momento que o Senhor falou assim: ó, o Ló tem que ficar. Abraão que sentiu no coração de novo: o Ló tem que ficar, porque não estava de acordo com a chamada de Deus. E aí você percebe outra coisa em Ló. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Ló se movia pela visão física. Abraão deixou ele escolher: para que lado você quer ir, Ló? Ele olhou para as campinas do Jordão, para o lado de Sodoma e Gomorra, viu que era toda irrigada e falou assim: é para lá que eu vou. Abraão se movia pela promessa. Ele falou: aonde eu for eu vou ser uma bênção. Por isso, creia nas promessas de Deus. Não pare, mais uma vez, não deixe que o que passou, as experiências de fracasso, ou que não aconteceu como você quis que acontecesse, te limite, te paralise para o que Deus tem para você. Lembre-se, você não precisa ter fé para terminar, você só precisa ter fé para começar e avançar no poder de Deus. Amém?